Sempre que vocês forem estudar história, vocês precisam entender como que esses fatos do passado, eles influenciam diretamente no nosso dia a dia de hoje, certo? Na nossa realidade. Então é muito importante que vocês observem esses fatos, certo? Tudo que a gente vai conversar aqui e tentem analisar a partir dos dias atuais. Ah, mas então quer dizer que isso é resquício disso. O que aconteceu no passado gerou a isso. Então é importante que a gente saiba dessas questões, senão não teria sentido a gente estudar história, certo? Não é apenas datas e nomes e tal, não. A gente tem que entender, tem que dar sentido à nossa realidade, certo? Vamos embora. Então nós vamos tratar primeiramente do imperialismo. E o que seria esse imperialismo? Se trata de uma política de expansão, certo? Então, o que seria essa política de expansão? Como o próprio nome já diz, expandir, né? Então, se trata de uma política onde alguns países considerados mais ricos e potências mundiais na época, eles queriam expandir seu território, expandir sua influência. E de que forma, né? Como é que um país rico consegue se expandir? Em cima de outro país rico? Não, né, gente? Então, eles foram atrás de países considerados mais fracos economicamente, países mais pobres, né, entre aspas, e a gente vai acompanhar como é que se deu esse rolê agorinha, tá bem? Vamos embora. Primeiro, para que vocês entendam direitinho, eu trouxe essa imagem aqui do Garfield, é um gatinho, né, comendo, virado na molesta. Eu tô igualzinho a esse Garfield aí, meu busto tá igualzinho, ou um pouco maior, mas isso não vem ao caso. Essa quarentena, tá, gente? Mas vamos embora. O Garfield, ele é simbolizado como se ele fosse um líder imperialista. Como se ele fosse ali um rei, um imperador, né? Não existe mais rei, mas vamos tratar de imperador. Então o garfo dele está comendo ali a sua torta. Então a torta aqui do lado ela vai simbolizar a riqueza desses países, certo? Vejam que atrás do garfo tem um monte de prato, né? E esses pratos são esses países atacados pelos imperialistas, pelos países imperialistas. Então o que é que vocês conseguem entender a partir dessa imagem? Que os países imperialistas chegavam nos lugares, tiravam as suas riquezas, né? E depois descartavam esses países, certo? Então vejam que interessante, a partir dessa imagem, a partir dessa conversa, a gente já começa a ter uma noção do que foi, né, o imperialismo, certo? Essa política de expansão, como é que ela funcionou. Então vamos lá. Mas como é que esses países eles conseguiam se expandir? A noção de imperialismo já existia na prática, mas a teoria veio surgir com os ingleses lá no século XIX. Vejam bem, essa questão de invadir outros países já existia há muito tempo. Quando vocês estudaram ali a antiguidade, nós temos vários impérios e tal que dominaram o outro. Os romanos dominaram o Egito e assim por diante, né? Então nós tínhamos isso. Mas o que é que vai acontecer com esse imperialismo? O imperialismo desse período vai ganhar um destaque diferenciado por conta do capitalismo, gente. Naquele período não existia o capitalismo. Então a gente vai entender agora o que danado é esse capitalismo que a gente tanto escuta, que a gente tanto fala, certo? Então vamos entender. Lembrem-se, eles conseguiram se expandir por conta do capitalismo, certo? E por conta da influência que esses países eles tinham, esses países maiores começaram a ter nesse capitalismo. E a gente vai entender agora o que é o capitalismo, beleza? Vamos lá. É um sistema econômico baseado na propriedade privada e no lucro, visando a acumulação de riquezas. Bem, o capitalismo é nada mais nada menos que juntar dinheiro, né? Que ter dinheiro para sobreviver comprando e consumindo. Vejam, pensem bem, reflitam comigo. Vocês hoje que moram aqui no Brasil, vocês conseguiriam viver sem ter dinheiro? Viver tranquilo sem ter dinheiro? Né? Então é uma coisa que a gente pensa e que a gente tem uma resposta certa, né? Não. Nós não conseguimos viver sem dinheiro porque o nosso sistema é baseado no dinheiro. Nós precisamos ter dinheiro para comprar as coisas e tal. Então, assim é que funciona o sistema capitalista. É baseado na acumulação de riquezas. Então, quem mais tem, mais pode e mais vive feliz. Né? Então, esse é o lema de um sistema capitalista. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do tio Patinhas, né? Que ele era o tio do Pato Donald, né? Não sei se era o tio, mas ele era o personagem da Disney. E que ele tinha muito dinheiro, que ele era muito avarento e nadava em dinheiros e tal. E podia comprar o que queria. Certo? Então, essa é uma das características do sistema capitalista. Ou seja, existem pessoas que têm muito, mas muito mesmo. Gente, tem pessoas que têm o dinheiro que alimentariam um país inteiro. Então, nós temos aí muito dinheiro acumulado nas mãos de poucos. Então, essa também é uma das características do capitalismo.
Aqui também do lado dessa foto do tio Patinhas, tem aí duas crianças. Vejam também que causa a desigualdade social. Vejam como as coisas estão muito ligadas. Lógico, se eu tenho muito dinheiro, vai ter gente que não vai ter nenhum, né? Então, eu sobrevivo em cima daquelas pessoas que não têm dinheiro. Então, essas pessoas que não têm dinheiro me sustentam. Por quê? Para que o capitalismo funcione, precisa que exista alguém para comprar. Se eu tenho um produto, eu tenho que vender meu produto, né? Imagine se eu tivesse meu produto e ninguém comprasse. Então, não haveria riqueza, não haveria lucro. Então, esse capitalista que tem muito dinheiro, ele vai sempre lucrar em cima daqueles que não tem tanto. Beleza? Então vamos lá. Aqui nessa imagem tem duas crianças. Vejam a diferença, a desigualdade social. Enquanto uma tem um notebook da Apple, né, que está ali com o notebook na boca, a outra não tem nem aparentemente condições para comer, né, para viver, para morar. Então essa é uma das características do sistema capitalista. E esse capitalismo ele se tornou muito forte no imperialismo porque ele surgiu com essa proposta, certo? Então os países imperialistas eles tinham esse direito, eles botaram na cabeça que tinha esse direito, né, de tomar as riquezas dos outros países para cada vez mais acumular, né, esses bens e tal. E isso é muito importante que vocês entendam. E as consequências disso também. Então vamos lá. Para que os países enriquecessem, eles precisariam se expandir e alcançar o maior número de pessoas possíveis para que o dinheiro começasse a girar. Olha aí o que eu disse. Não existe alguém que vai se enriquecer, que vai ganhar muito dinheiro, se não tiver ninguém para comprar. Né? E no caso, quem é que vai comprar? Aquelas pessoas que estão necessitando. Né? Eu não vou comprar se eu já tenho. E isso faz parte do sistema capitalista e os países imperialistas aproveitaram muito bem isso, certo? Eles, inclusive, dominaram muitos países assim. A gente vai ver que existe uma diferença entre o colonialismo e o imperialismo. Para quem não sabe, para quem lembra, a gente vai falar mais adiante, que o colonialismo era quando eles anexavam, né, o país, aqui tivemos Portugal e tal, mas isso a gente vai falar já já, tá certo? Vamos entender isso agora, tá? Diferença entre o imperialismo e o colonialismo. O imperialismo, tanto o imperialismo como o colonialismo, eles têm como objetivo o controle político da região, o controle político e econômico da região, certo? E o que é isso? É basicamente controlar tudo que aquela região tem, certo? Mas qual a diferença? A diferença é a seguinte: o colonialismo ele busca a incorporação do país colonizado. Lembrem de Portugal, vou usar como exemplo o Brasil, que ele cabe nas duas situações. Lembrem que antigamente nós éramos colônia de Portugal, ou seja, nós fazíamos parte do reino português, nós não éramos um país, nós não éramos o Brasil livre, nós fazíamos parte, nós éramos incorporados a Portugal, beleza? Nosso rei era o rei de Portugal. Então isso é ser incorporado a um outro país, a um outro lugar. Já o imperialismo ele consegue ter o controle de várias maneiras e não requer a anexação de outro país. E aí nós trazemos novamente o exemplo do Brasil, que ele foi refém por muito tempo da Inglaterra, né? Que a Inglaterra ela se tornou industrializada e tal, tinha muita riqueza, começou a se tornar uma potência mundial e começou ali a pressionar o Brasil, inclusive a abolição da escravidão aqui no Brasil foi por conta da pressão inglesa, não foi por boa vontade de ninguém, né? Por conta da pressão inglesa e por conta também das lutas, né, dos negros aqui no Brasil. Mas aí teve essa pressão inglesa muito forte para que houvesse essa abolição, para que as pessoas pudessem comprar, para que os negros também pudessem comprar e fazer parte do capitalismo. Então o imperialismo ele vai se diferenciar do colonialismo por conta disso. Enquanto o colonialismo ele vai anexar o país ao seu, né, pegar por exemplo o Brasil, agora o Brasil faz parte de Portugal. O imperialismo não. O imperialismo ele vai dizer que aquele país ele é refém por conta de dívida, né? Porque você precisa da gente, tá? Então não vai ser um controle direto, vai ser um controle indireto, certo? E eu pergunto a vocês: hoje existem países influencers? Hoje existem esses países que controlam outros países indiretamente? Quais são? E de que maneira esses países influenciam? Então isso aí já vai ser uma pergunta que eu quero que vocês respondam na nossa sala de aula virtual, certo? Quais são esses países, se existem? Quais são? E como é que eles influenciam? Então anotem aí que essa vai ser uma pergunta que eu quero que vocês respondam.
E como é que eles justificavam essas invasões, minha gente? Sempre as pessoas elas vão buscar a justificativa para os seus atos, não é verdade? Ah, eu fiz isso, mas por quê? Porque eu fiz isso e isso, porque era para fazer isso e isso. Então sempre vai ter uma justificativa. Por mais que a pessoa esteja errada, né, vai tentar se justificar de alguma forma. E é isso que aconteceu. Surgiram justificativas para esse imperialismo, né, para que as pessoas tivessem uma consciência limpa. Ah, não, mas a gente está fazendo isso por conta disso. Mas sempre com interesse por trás. Então a gente tem que pensar nessas justificativas como uma tentativa de mascarar as suas verdadeiras intenções, né? Aí eu trouxe dois exemplos, né? Um exemplo aqui do lado, nós estamos vendo duas baratas querendo votar num Baygon para presidente, né? O que é que esse Baygon deve ter falado para essas baratas? Para que elas votassem nele, né? Então é muito interessante que as justificativas elas procuram atender a um público. Ah, eu sei que aquele público gosta de comer cuscuz. Então eu vou dizer que eu vou fazer a maior fábrica de cuscuz da face da terra. Então aquele público que gosta de cuscuz vai dizer, ele vai fazer uma fábrica de cuscuz, então eu vou com ele. Né? Então essas justificativas elas sempre vão existir. Outro exemplo, nós vemos aí um grupo, né, de religiosos zombando de outra pessoa que está adorando outro Deus. Mas quando você olha para esse grupo de religiosos, tem a mesma simbologia, né, no meio deles. Então essas justificativas que a gente tem que começar a compreender. O que é que tem de verdade, o que é que vai me beneficiar, o que é que tem por trás dessas justificativas, certo? Então a gente tem que entender todas essas questões. Então aí surge a primeira dessas duas justificativas utilizadas para o imperialismo. A primeira é o darwinismo social. E o que diacho é darwinismo social? Não sei se vocês estudaram em ciência Charles Darwin. Charles Darwin foi um cara que ele chegou e falou assim, antigamente os animais que mais se adaptaram ao meio ambiente, eles foram sobrevivendo, foram desenvolvendo características genéticas que permitiram que eles, né, continuassem e prosperassem e não fossem extintos, certo? Então Charles Darwin ele vai trazer essa ideia de que da teoria da adaptação, né, que esses animais foram se adaptando e foram se desenvolvendo de acordo com, né, a sua esperteza de ir para um local melhor e tal. E aí um teórico, né, Herbert Spencer, ele pegou essa teoria de Darwin lá, que ele utilizava com os animais, e falou assim, eu vou trazer isso também para os seres humanos, né? Vamos chegar e falar assim, então existem sociedades mais evoluídas intelectualmente do que outra, né? Se a gente pensar nessa teoria de Darwin e tal, então ele vai trazer essa ideia de que existiam sociedades mais evoluídas, mais civilizadas, certo? E que essas sociedades civilizadas tinham como missão civilizar essas que não eram, certo? Então aí nós vemos como nada a questão da escravidão, né? Então todas essas justificativas elas vão surgindo para que as pessoas tenham uma consciência mais limpa, né? E a eugenia, gente. A eugenia, ela vai trazer agora fatores genéticos, tanto físicos como intelectuais, que diferenciavam as pessoas entre raças superiores e inferiores, e que as raças consideradas superiores tinham prioridade em relação aos demais. E essa teoria, gente, ela vai ser amplamente divulgada, chegando inclusive até a própria Segunda Guerra Mundial, que é onde existe a raça ariana, a raça perfeita, né? Esse padrão que nós temos hoje de beleza, essa questão que nós temos inclusive no Brasil, a xenofobia, nordestino não presta, cabeça chata e tal. Então vai servir, a eugenia ela vai servir para dizer assim, isso existe porque existem sim raças superiores e raças inferiores, e que essas raças superiores, os europeus, né, na verdade eles se consideravam raças superiores, eles têm prioridades. Então essas outras demais raças elas são subalternas, né, a nós. Então esse era o pensamento da época. E aí, para concluir, né, como é que se deu esse imperialismo? Para concluir, não, que o imperialismo ele até hoje ele perdura. E aí vocês vão me dizer o porquê. Vocês vão tentar... o imperialismo ainda está aqui. Como assim? Então isso é um negócio que eu jogo para que vocês reflitam, para que vocês pensem, tá certo? Então vamos lá.
Nesse período dessa corrida imperialista, nós tivemos ali um Tratado de Berlim, que foi feito em 1878, e esse tratado foi basicamente uma reunião entre várias potências, entre vários países imperialistas, para dividir a África. Né? Vamos dividir aquele país ali pobre, que não é evoluído intelectualmente, então a gente pode ali se sentar e falar, olha, eu fico com esse pedaço, tu fica com esse. Então, eles se sentaram, minha gente. Eles começaram a dividir em fatias, né, como se a África fosse um pedaço de pizza, um pedaço de bolo. Então, se vocês olharem a divisão da África geograficamente hoje em dia, vocês veem que ela é bem dividida como se fosse um pedaço de pizza mesmo. Então, uma divisão feita com a régua, que foi isso que aconteceu. E aí chegou a Inglaterra, a França, Portugal, Itália, Alemanha, né, Espanha, a Bélgica, todos eles querendo uma fatia do bolo, uma fatia da pizza, né, que era a África. E aí a gente começa a se questionar. Rapaz, esses países, eles... Lembrando lá da figurinha do Garfield, que a gente tratou no começo. Rapaz, então esses países, eles vão sugar essas riquezas. Então e a África hoje em dia, essa pobreza que assola a África, será que é uma consequência desse imperialismo? Então vejam bem como as coisas elas estão relacionadas, certo? Então isso serve para que a gente perceba como é que a história ela influencia, né? Como é que os fatos passados eles vão influenciar nos dias atuais. E nessa partilha da África, nós chamamos a atenção para o lugar da Alemanha. Onde é que a Alemanha ela se encaixa aí, certo? A Alemanha era um império que estava crescendo, que tinha acabado de surgir, era novo. Então ele chegou ali no fim da festa. E como ele chegou no fim da festa, ele não conseguiu uma fatia muito boa do bolo, né? Ele não conseguiu uma fatia muito boa da pizza. Então o Império Alemão, ele pegou a menor parcela da África, a menor parte da África. E isso deixou ele muito chateado. Tão chateado que ele vai querer pegar outras fatias de outros lugares, e aí vai começar uma treta com outros países, e toda essa treta, toda essa raiva, não só da Alemanha, mas tendo a Alemanha como um dos principais países, vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Então vejam como o imperialismo está ligado diretamente com a Primeira Guerra Mundial. Então, gente, a gente vai tratar agora sobre a Primeira Guerra Mundial. Professor, mas porque lá no comecinho tinha a Grande Guerra. Lembre-se o seguinte, quando eles estavam na Primeira Grande Guerra, eles não sabiam que ia ter uma segunda, né? Então eles não falavam de Primeira Grande Guerra Mundial, eles falavam de Grande Guerra, né? E inclusive na Segunda Guerra Mundial eles não chamavam essa daí de Primeira Guerra Mundial, eles ainda chamavam de Grande Guerra. Isso aí veio após o fim da Segunda Guerra Mundial, e eles começaram a definir, né, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ainda existem teóricos, como é o caso de Hobsbawm, que eles vão dizer que todas essas duas guerras elas fizeram parte de uma única grande guerra. Então elas não se dividem, até porque elas se relacionam em muito, tá certo? Mas e por que Guerra Mundial? Todo mundo, todos os países lutaram lá e tal? Não, gente. É guerra mundial porque ela vai afetar os países direta e indiretamente. A guerra ela vai acontecer boa parte na Europa, certo? No continente europeu. E não vai vir para as Américas, por exemplo, mas vai afetar indiretamente a economia. Então a guerra mundial afeta todos os continentes, diretamente ou indiretamente. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele exportava muito café nesse período para a Europa. Logo, a Europa está em guerra, vai querer café para quê? Então o Brasil, que tinha a maior produção de café, vai deixar de exportar para a Europa. A Europa vai dizer assim, a gente não quer agora não, porque a gente está em guerra. Então vai afetar o Brasil, né, indiretamente. Isso é muito importante para que a gente entenda as relações, né, e por que foi uma guerra mundial. Beleza? E outra coisa, minha gente, que vocês precisam entender é que essa guerra ela vai ser uma transição entre o velho mundo e o novo mundo. Ou seja, vejam bem, antes dessa guerra, que a gente vai ver agora, tá certo? O país ele passava por um período muito clássico. Por quê? Porque ele passava por um período clássico. Essa corrida imperialista, ela se dava nesses países fora da Europa, né? Porque os países imperialistas, eles eram europeus, não é isso? Lembrem, França, Inglaterra e pá. Então esses países, eles iam guerrear fora da Europa e iam buscar novos territórios fora da Europa, certo?
E a Europa, ela continuava lá. Então ela crescia nas suas músicas, na arte, na ciência, se industrializava, né? Vocês lembram daqueles, geralmente aquelas novelas clássicas da Globo que mostram lá o povo lá todo empiriquitado, de roupa antiga, aqueles carros, o T preto, né? Que era aquele carro pretão de antigamente. Acho que eu trouxe uma imagem aqui, vocês vão poder ver. Mas a Europa, ela passava por um período que a gente vai chamar de Belle Époque. Ah, tá vendo o carro aqui em cima? Então, era um período que tava, a cultura estava em alta, né? A Europa ela estava crescendo, se desenvolvendo. Por quê? Porque ela estava sugando outros países, né? Eles estavam em constante busca por riquezas fora da Europa. E os conflitos, né, tal, aconteciam fora da Europa. Então a Europa ela estava crescendo. Então o mundo clássico estava muito em alta, aquilo que era belo, né? Então estava tudo muito industrializado, a Alemanha ali crescendo, ganhando muito dinheiro também. Então a gente conhece esse período como a Belle Époque, né? Agora vejam que interessante. Essa Belle Époque, ela estava muito camuflada e ela acabou quebrando com essa Primeira Guerra Mundial. Vejam, antes da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos um mundo clássico, um mundo lúdico, erudito, que gostava dos detalhes, qualquer obra de arte, as construções das casas, tudo era muito detalhado. Com a Primeira Guerra Mundial foi assim, ó, pô, acabou-se isso. Agora nós queremos praticidade. Nós queremos uma coisa que seja produzida para muitas pessoas. Não precisa ser bonito, precisa ser eficiente. Então nós vamos ter uma transição com a Primeira Guerra Mundial, que é isso. Nós vamos sair de um mundo clássico, um mundo bonitinho, para um mundo prático. Um mundo onde as construções elas não precisam ser detalhadas, elas precisam ser eficientes, certo? Então aí nós vamos ter a Belle Époque nesse período antes da Primeira Guerra Mundial, que era justamente por conta desse enriquecimento desses países imperialistas, beleza? Mas vejam bem, por trás dessa Belle Époque nós tínhamos o quê? A paz armada. E o que era essa paz armada? Eram as disputas, né? Que como esses países imperialistas estavam em disputa, eles não estavam em conflito entre si, não guerreando, não na porrada, um tiro na bomba. Mas o que acontecia? Pensem comigo. Esses países eles estavam atacando os países mais fracos, né? Mais pobres e tal. Pobres entre aspas, porque eles eram também ricos, mas eles foram submetidos a esses países europeus que, querendo ou não, tinham mais fortunas e riquezas. Mas aí esses países, eles estavam anexando esses países mais fracos aos seus, mas e quando esses países não tivesse mais nenhum país fraco, o que é que ia acontecer? E se aí de repente a Inglaterra quisesse tomar um pedaço de terra da Alemanha, né? Então vocês têm que entender que existia essa paz armada. Tava lá bonitinho na Belle Époque, mas por debaixo dos panos, né? Escondido debaixo do tapete, eles estavam se armando, treinando os exércitos. Vejam aí esse exemplo dessa imagem que está aqui do lado. Ali dois ali quebrando o braço, né? Nessa disputa imperialista, mas ambos sentados em cima de uma arma, né, de uma bomba. Então era isso que acontecia. Eles estavam vivendo a Belle Époque, mas por debaixo dos panos eles estavam se preparando para uma futura guerra, que todo mundo sabia que um dia ia acontecer. Essa guerra, porque eles estavam numa disputa para enriquecer, né? E quando acabasse esses territórios mais pobres, eles iam procurar onde? Em outros países. Então todos esses países eles estavam se preparando, fazendo alianças, enriquecendo e tal, o seu armamento, seu exército. Então eu quero que vocês entendam isso também. E aí nós tivemos o crescimento e o nacionalismo exagerado. Nesse sentido de, meu país é isso, meu país é muito foda, eu sou daqui, eu vou defender com a minha vida, todas as normas. Não existia isso antigamente, certo? Então houve um crescimento através de propaganda, de instituições de símbolos nacionais, de uma bandeira nacional. Tudo isso para criar nos cidadãos uma consciência de nacionalismo. Vejam, hoje nós temos também aquele negócio que a gente fala assim: Pernambuco é meu país, né? O Nordeste, Caba da Peste, né? Então, vejam, tudo isso surgiu aí, nessa questão do nacionalismo, do amor à pátria. No Brasil também estava os símbolos nacionais em evidência, a cultura nacional, né? Tudo que era nacional, para criar essa concepção no povo de uma nação, e que a gente está aqui para defender com a vida e com a morte essa nação, certo?
Então vamos lá. Então aí nós começamos a ver. Nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, certo? Que esse Império Austro-Húngaro, ele era uma junção de vários povos, ele queria cada vez mais se expandir. E como é que ele ia se expandir? Pegando ali territórios de outros países, né, de outros povos. E lembrem-se, como é que surgiram esses impérios? Através da junção de vários povos. Né? Quando a gente estuda ali a Idade Média, a gente vai ver que eram vários povos, não existia esse negócio de uma única nação. A Antiguidade também a gente vai ver isso, tinha os latinos, os germânicos, né? Então, isso aí já é uma outra aula, mas eles tinham várias etnias, né? Várias culturas que acabaram se juntando e formando um Estado Nacional, certo? E nesse Estado Nacional, aí é que a gente vai ver. Eles vão começar a moldar essa questão do nacionalismo, até para que esses povos, por exemplo, dentro aí do Império Austro-Húngaro, a gente vê muita presença de germânicos. A Alemanha são os povos germânicos que fundaram a Alemanha. E dentro desse Império Austro-Húngaro, nós tínhamos povos germânicos. Então, como é que esse Império Austro-Húngaro ele ia fazer para que essa galera descolasse desse negócio de germânico e começasse a se enxergar como participantes desse Império Austro-Húngaro? Então, era isso, né? Essa construção desse nacionalismo, e nesse período foi muito exagerado. Tão exagerado que nós temos aí como consequência a guerra, né? E aí, a gente vai entender um pouquinho algumas rivalidades entre os países. A Alemanha e a França, eles eram rivais. Por quê? Há algum tempo tinha existido uma guerra entre os dois, justamente por conta de território. Muitos desses conflitos, minha gente, vai ser por conta de território, nesse período, tá? Então a Alemanha e a França tinham entrado num conflito, e esse conflito tinha se encerrado, onde a Alemanha ela vai tomar da França a Alsácia e a Lorena, que na realidade a França ela vai entregar, porque a França ela acaba perdendo essa guerra, e tem que dar à Alemanha a Alsácia e a Lorena. E tanto a Alsácia quanto a Lorena eram muito ricas em carvão e ferro, né, e aço. Então esses dois territórios eram ricos em ferro e em carvão. Agora vejam, o que é que mais era importante nesse período de industrialização? Carvão, ferro. Então vejam como a Alemanha já ficou, né, forte, e a França ficou muito arretada. Já aí criou um climão, né, entre a França e a Alemanha. Isso aí eu tô dando um resumão, tá, gente, do que aconteceu. Então a França ficou arretada porque teve que devolver a Alsácia e a Lorena para a Alemanha, beleza? Então a Alemanha versus a Grã-Bretanha. Vejam, a Alemanha já estava com aquele ranço porque pegou a menor parte da África, naquela partilha que eu falei a vocês, lembram? Então, além disso, ela estava competindo com a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, né, naquele período, né, gente? A Grã-Bretanha ela era muito desenvolvida industrialmente, a gente vê isso na Revolução Industrial. E a Alemanha, ela está também se desenvolvendo e tal, e existe uma competição muito grande entre as duas. Ambas elas querem ser ali potências da industrialização. Então também existe essa rixa entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. Beleza? Vejam como a Alemanha já vai arrumando treta com todo mundo. A Rússia e a Sérvia versus o Império Austro-Húngaro. Vejam bem, tem uma coisa que eu não falei para vocês, que é uma coisa chamada pan-eslavismo, que no caso a gente vai falar agora. Juntar todos os povos eslavos em um só território. Lembra o que eu falei sobre os povos germânicos e tal, que inclusive tem esse nomezinho porque é o pan-germanismo. Aqui nós temos o pan-eslavismo. E o que era isso? Lembra que eu disse que existiam várias culturas em um só lugar? Então, existiam vários eslavos, e para quem não sabe, os eslavos aqui são a base do povo russo, certo? Então, esses eslavos, eles estavam divididos em vários lugares. E o que acontece? A Rússia, a Rússia ela queria juntar esses povos eslavos e defender esses povos eslavos como se eles fossem seus. Inclusive, ainda até hoje, existe isso. Para a gente entender melhor, vamos supor que a Rússia é um país, um império, que teve como base a junção de vários povos eslavos. Vários povos eslavos se juntaram e formaram a Rússia. Só que existiam lugares que não faziam parte da Rússia, mas que também eram eslavos, certo? Que tinha como base os eslavos. E a Rússia considerava como sendo esses povos também russos,
mesmo que eles não se identificassem como russos. Ele falava assim, inclusive daí que surgiu essa questão da Rússia como mãe, a mãe Rússia, que era a mãe desses povos e tal, eslavos também. Então a Rússia ela tinha esse sentimento de juntar vários povos eslavos tal e formar uma grande Rússia tal. E muitos desses povos eslavos eles estavam aonde? No Império Austro-Húngaro, certo? E a Sérvia, inclusive, queria um pedacinho que estava no Império Austro-Húngaro, que ela dizia que era dela, que era a Bósnia-Herzegovina, que a gente vai ver mais na frente, que foi onde o Buruçu todo explodiu, né? Então veja, a Rússia e a Sérvia, que tinham essa ideia de povos eslavos e tal, tinha essa rixa com o Império Austro-Húngaro, porque o Império Austro-Húngaro era a junção de vários outros povos, incluindo esses povos eslavos que não se identificavam alguns com o próprio Império Austro-Húngaro. E aí nós vemos as alianças, né, gente? Eu fiz esse exemplo, esse mapinha aí, para que vocês entendam como é que se deram essas alianças, tá certo? De um lado nós estávamos aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e a Itália. Apesar do Império Turco-Otomano e a Itália serem também importantes, eu não abordei tanto porque é um resumão que eu estou tentando fazer, tá certo? Mas eles também vão ter rixa com outros países e isso vai fazer com que eles fiquem do lado da Tríplice Aliança. E aí, gente, foram se formando alianças entre esses países. Então é aquele negócio, né, gente? Aquele velho ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eles acabaram formando alianças baseado nessas tretas que existiam, né, entre os países. Por exemplo, aqui a Alemanha, a França, né, com a Alsácia-Lorena, da Alemanha, que tinha já essa, então não podiam ficar do mesmo lado. Então a Alemanha, as colônias, que ela ficou arretada porque ganhou poucas colônias, né, então já não podia ficar do mesmo lado da Inglaterra, que era sua rival em questão de industrialização. E aí nós temos ali o Império Austro-Húngaro, que era contra a Rússia. Então nós tivemos aí a formação de uma tríplice aliança, que era formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e a Itália, versus a tríplice entente, que era formada pela França, Inglaterra, que no caso era a Grã-Bretanha, e a Rússia mais a Sérvia. Então aí nós já tínhamos os lados formados, certo? Mas lembrem-se, isso aí eles estavam fazendo alianças, ainda não tinha assim, vamos estourar uma guerra. Mas só estava faltando isso, só estava faltando o estopim, certo? Para que a guerra, ela... Gente, eu botei a Itália sozinha ali embaixo com colônias, por quê? Vejam, a Itália, ela era bem pequenininha. E ela também queria colônias, ela queria crescer. Então a Itália, ela não tomou partido de ficar na Tríplice Aliança, porque ela tinha rixa com outros países, né? Mas ela foi mais porque ela realmente queria crescer e viu na Tríplice Aliança, que estavam ali mais perto dela, né, essa oportunidade de crescer, de colônias e tal. Então a Itália é aquele que fica em cima do muro, né, vendo o que é que vai acontecer e tal, para se decidir. Mas ela ficou ali do lado da Tríplice Aliança, depois ela vai sair do conflito e a gente vai ver isso já já. E como foi esse estopim? Nós tínhamos ali no Império Austro-Húngaro um cara chamado Francisco Ferdinando. Na verdade, isso aí foi um abrasileirado o termo para se chamar, porque na verdade ele era Francis Ferdinando, que a gente não imagina um europeu chamando Francisco, né? Francisco Ferdinando, ele é da Europa. Não, ele é de Pernambuco. Então o herdeiro do trono, Francis Ferdinand, ele era muito rejeitado por alguns sérvios, que eram justamente aqueles povos, lembram que eu falei, que queriam tomar a Bósnia e Herzegovina, uma parte de um país que estava ali encaixado no Império Austro-Húngaro, mas que não se identificava com o Império Austro-Húngaro. E o que acontece? Antigamente, minha gente, existia aquela noção de que o rei, o imperador e tal, que coisa maravilhosa, né? Eles tinham essa cultura de endeusar, de achar que ele era uma lenda, um mito, né? E o que acontece? Como existia muita insatisfação por parte desses sérvios, desses eslavos que estavam ali na Bósnia e Herzegovina, ele fez assim, eu vou aparecer lá, eu vou dar o meu discurso, vou chegar lá, né, para dizer que eu tô com eles, que eles fazem parte, para
alimentar esse negócio do nacionalismo. Então, o Francisco Ferdinando, ele chegou lá e falou: eu vou lá, fazer uma passeata no carro, né, eu com a minha mulher, para mostrar que eles fazem parte do Império Austro-Húngaro. E para que ele foi fazer isso, né? Chegando lá, um grupo nacionalista de lá da Bósnia havia articulado o assassinato desse herdeiro, Francisco Ferdinand. Esse grupo, quando ele estava lá com o povo no carro e tal, na carreata, aconteceu que tentaram assassiná-lo. Então, na primeira tentativa, não conseguiram assassinar. Mas aí foi um furdúncio, um buruçu. Eles correram e tal, foram para o hospital. E aí o Francisco Ferdinand, ele desiste e volta. Não, ele vai e diz assim: não, eu vou continuar. Eu vim aqui para fazer a carreata, então eu vou continuar. Vejam bem. Depois de uma tentativa de um assassinato, ele disse assim: eu vou continuar, porque eu vim fazer isso e é isso que eu vou fazer. O povo me ama. Então ele voltou para o carro e disse assim: a gente vai pegar outro caminho, outro percurso, mas a gente vai terminar. Aí tá, né? O motorista tá certo, então vamos embora. Aí ele tava lá, fez um novo percurso. Enquanto isso, numa espécie de restaurante ao ar livre, estava Gravilo Príncipe, né? E esse Gravilo Príncipe, ele fazia parte desse grupo, que era conhecido como Mão Negra, e estava arretado porque não tinha conseguido matar, né, o herdeiro do trono, o Francis Ferdinand. E ele estava lá arretado, parado, tá no restaurante. Quando dá fé, ele olha para o lado e vê o carro com o imperador, com o herdeiro, né, do trono, dobrando a esquina. Ele não teve demora, disse assim: é agora. E pá! Atirou e conseguiu matar o herdeiro do trono. E, gente, esse foi o estopim. Por quê? Lembre que os países eles estavam tudo em ponto de bala. Estavam tudo só esperando a guerra estourar, o Buruçu comendo no centro. Então, quando o Francis Ferdinand ele vai morrer, ele vai ser assassinado, o que é que o Império Austro-Húngaro vai falar? Ele vai dizer: foi a Sérvia. Foi a Sérvia, foi a Sérvia, foi a Sérvia. Apesar desse grupo Mão Negra, ele não representava a Sérvia em si, o governo sérvio. Eles eram autônomos, né? Então eles mataram o herdeiro do trono e o Império Austro-Húngaro foi e disse: foi a Sérvia. Botou culpa na Sérvia. Aí entrou a Rússia e falou: não, deixe disso, não vai mexer com a Sérvia não. E aí todos aqueles amiguinhos que eu falei anteriormente, né? Aí a França, a Inglaterra, a Rússia e tal, cada um pegou o seu lado e aí nós começamos a Primeira Guerra Mundial. Não foi por conta do assassinato, mas por conta de todos os fatores que a gente falou anteriormente. O imperialismo, né, o acúmulo de riqueza. Então tudo isso influenciou diretamente para que estourasse, a partir da morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, a Primeira Guerra Mundial. Então, as fases dessa Primeira Grande Guerra. Ela iniciou com a Guerra do Movimento. O que era isso? Eram os exércitos, eles iam atacando por terra, né? Então, eles saíam e faziam campanha e tal. Como o próprio nome diz, minha gente, é a Guerra em Movimento. A Guerra do Movimento era a guerra onde eles começavam a atacar por terra, iam os exércitos e tal. Essa é uma característica da Guerra do Movimento. Não tem muito o que falar aqui não, porque o próprio nome ele alude para o que foi a Guerra do Movimento. Eu não vou trazer os detalhes, porque como eu disse é um resumo, e já está ficando até grande inclusive. Mas vamos lá. Essa é o que a gente também tem que prestar bastante atenção. A outra fase foi a Guerra das Trincheiras. Essa parte, minha gente, é importante porque eles começaram ali a Guerra do Movimento. Só que eles viram que estavam perdendo muitos homens, não tinham condições de bater, até porque não existia uma tecnologia tão desenvolvida como nós temos hoje, vocês têm que pensar sempre isso, certo? Então, o que acontece? O que acontecia? Eles começaram a fazer essas trincheiras no chão, eles cavavam e tal, e os soldados eles chegavam a ficar lá dias, meses, anos nessas trincheiras, em condições precárias, não tinham o que comer, mijavam, faziam suas necessidades ali nesse buraco, tinham doenças, ratos, tudo que você imaginar de ruim tinha essas trincheiras. E eles eram trincheiras estratégicas, porque eram buracos que ficavam na terra de ninguém. O que é essa terra de ninguém, gente? Com as batalhas, com as guerras, com os tiros,
os campos eles ficavam desertos. Não sei se vocês já viram em algum filme. Se vocês virem em algum filme, é muito importante que vocês percebam esses detalhes. Ficavam bem desertos, era tiro, porrada de bomba e tal, e ficava um campo de um local de batalha. E esse local de batalha era conhecido como terra de ninguém. Daí surgiu essa expressão, né? Então eles faziam então eles faziam um buraco em uma parte, né? E ficavam dentro, um grupo. E o outro inimigo fazia também de outra parte, ficavam dentro. Aí eles mandavam soldados e atiravam, e aí ficava sempre nesse conflito, né? Então essas foram as trincheiras. E aquele trabalho, inclusive, que eu passei para vocês, era para vocês se basear também nessa questão. Eu estou na trincheira, estou lutando há muito tempo. Tem alguns filmes interessantes que retratam esses momentos. Tem uma cena também interessante desse período, que é retratada nas cartas dos soldados, que houve um período, gente, foram anos e anos de conflito, né? E houve um período que eles pararam para comemorar o Natal, né? Tanto os dois lados, tanto o lado inimigo como o lado amigo, ou seja, os dois lados que estavam em conflito da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, eles pararam ali e se reuniram para confraternizar o Natal. Quando passar o Natal, eles voltaram e continuaram o conflito. Então vejam, é interessante a gente pensar também o seguinte: essas pessoas eles estavam lá por conta de quê? Né? Por conta de interesses maiores. As pessoas que realmente deveriam estar lutando por isso estavam liderando, estavam lá escondidinhos, né? E as pessoas que só estavam lá justamente apenas por morar no local. Ou seja, eu moro na Inglaterra, então eu vou ter que defender a Inglaterra. Mas muitos não sabiam nem o porquê que estavam lá, porquê que estavam em guerra. Eles só sabiam que tinham que lutar pela Inglaterra, por conta justamente daquele nacionalismo que eu expliquei a vocês. E aí nós vamos ter a saída da Itália da Tríplice Aliança. Lembrem que eu falei que a Itália ela estava ali, ela só vinha em cima do muro, né? Ela só estava ali atrás de colônia, não queria saber de um lado, de outro, né? Então ela vai sair da Tríplice Aliança porque ela vê que a Tríplice Aliança está perdendo, né? E vai para o outro lado. Vejam, aí eu trouxe até uma frasinha muito interessante, que é até para que vocês, para descontrair um pouco, né? Se na vida você for a Tríplice Aliança, se afaste de pessoas como a Itália. O que é isso? Pessoas interesseiras, pessoas que não estão ali de verdade com você, estão apenas por interesse próprio, né? Então essa era a Itália na guerra. E aí nós tivemos a saída da Rússia também em 1917, mas aí a Rússia ela vai sair porque dentro do próprio Império Russo estava tendo a Revolução Russa, né? Que a gente vai ver já já, mas houve essa saída da Rússia para que ela pudesse conter o seu próprio povo, senão ela ia, né, ser destroçada internamente. E aí a gente vai ver já já o que foi aconteceu lá na Rússia, beleza? Mas aí nós temos a entrada direta dos Estados Unidos da América na Tríplice Entente. Veja que eu não tinha falado ainda dos Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos ele estava ali vendendo armamentos, lucrando com a guerra, como sempre. Os Estados Unidos ele vendia, né? Ele estava ali vendendo seus armamentos para quem comprava. Mas quem mais comprava, na verdade, era a Tríplice Entente. Quem mais comprava as coisas era a Tríplice Entente. Imagine se esse grupo perdesse a guerra. Como é que eles iriam pagar os Estados Unidos? Me digam. Então os Estados Unidos falou, opa, eu vou entrar para ajudar, senão quem vai sair no prejuízo sou eu. Então os Estados Unidos ele vai entrar, a Rússia ela vai sair, e os Estados Unidos ele vai entrar, né, na Tríplice Entente, para ajudar a Tríplice Entente a ganhar a guerra, e na realidade a Tríplice Entente ela vai ganhar. Né, a França, a Inglaterra, que é a Grã-Bretanha, a Sérvia, mais os Estados Unidos. E aí, minha gente, com o fim dessa guerra, eu não detalhei muito, porque isso aqui, a intenção é fazer um resumo, nós vamos ter como consequência o Tratado de Versalhes. E o que foi esse Tratado de Versalhes? Foi um tratado feito para os perdedores, né? E a culpabilização da Alemanha. Todo mundo apontou o dedo para a Alemanha e falou assim, a culpada de todo esse buruçu foi a Alemanha. A culpada de todo esse rolê foi a Alemanha. E aí, nesse tratado de Versalhes, eles colocaram, todos esses países vencedores, colocaram restrições, né, à Alemanha. Como a redução para 1.000 soldados,
né? A restrição bélica, apenas 1.000 soldados no país, não pode ter mais do que 1.000. A restrição bélica, não pode ter muito armamento. A devolução de territórios, inclusive aquele da Alsácia e da Lorena para a França, né? Indenizações extraordinárias aos países vencedores, o que deixou a Alemanha quebrada economicamente. E vejam como é interessante a gente perceber isso. Essa culpabilização não vai recair sobre os governantes, vai recair sobre todo o povo alemão. Então o povo alemão vai criar um ranço tão grande desses outros povos, vão ficar arretados. Porque eles vão dizer, a guerra foi com todo mundo brigou e tal, não foi só a gente não, né? Então eles vão ser duramente penalizados por conta disso, e o povo vai criar um ranço desses países, porque eles que vão ter que pagar o pato. E aí já vai crescendo aquela raiva dos outros países, e que vai influenciar diretamente na Segunda Guerra Mundial, onde vai surgir o Salvador valorizando o país, dizendo que o país é melhor do que isso tudo. E aí nós vamos ter como consequência a Segunda Guerra Mundial, né? Veja como tudo está muito ligado. E os resultados dessa Primeira Guerra Mundial? Nós tivemos avanço na medicina, lógico, porque se temos uma guerra, nós temos que ter uma medicina preparada para curar os nossos soldados, porque quanto mais baixa tiver, menos chance de vitória a gente tem. Então houve um avanço muito grande na medicina. As mulheres no mercado de trabalho, lógico, se os homens eles vão para a guerra, as mulheres é que vão ocupar essas vagas, né, esse trabalho que antes era do homem, porque afinal de contas o capitalismo tem que continuar girando, né? Então nós tivemos aí a entrada das mulheres no mercado de trabalho e a queda do eurocentrismo. O eurocentrismo era a Europa como uma potência mundial, né? A Europa como centro de tudo, e a ascensão dos Estados Unidos como maior potência mundial. Lucrou muito com a guerra, vendendo armamento. Enquanto a Europa estava em guerra, estava se destruindo cidades europeias e tal, os Estados Unidos ele não estava sofrendo com a guerra. Por quê? Porque a guerra não chegou lá diretamente. Então ele estava crescendo, né? O sonho americano, as indústrias, estava tudo em alta nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ele vai se firmar como potência mundial, justamente por conta da Primeira Guerra Mundial. Tudo certo até aí? E aí nós vamos entrar na Revolução Russa, né? O processo que tornou a Rússia o primeiro país socialista da história. É importante que vocês, para entender isso aí, vocês pesquisem um pouquinho sobre socialismo, comunismo. Inclusive eu já tratei disso numa atividade, né, com vocês. Mas vamos lá. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, né? Qual era o sistema que vigorava na época, gente, do imperialismo? Que eu falei, o capitalismo, não é isso? E a gente já tratou isso lá no imperialismo. E lá na Rússia, né, também existia o capitalismo. A Rússia não era socialista, certo? Ela era capitalista. Só que aí existiam algumas coisas que fizeram com que o povo russo se revoltasse, principalmente com Czar. Que Czar era uma espécie de imperador, né, da Rússia, era o nome que se dava, Czar, né? E os próprios russos se invocaram. Por quê? Vamos lá. Causas da Revolução. O país ele era agrário, semi-feudal. Veja essa imagem aqui em cima, tá vendo? Pronto. Lembra da Idade Média, do período medieval? Pronto. Todos os países partiram para a modernidade, né? Para os reinos e tal, e começaram a se desenvolver. A Rússia, ela tipo que ficou estagnada, ela parou no tempo e continuou ali, boa parte sendo semi-feudal, né, com os feudos e tal. E como a Rússia era muito grande, era muito extensa, não houve essa industrialização, esse desenvolvimento em toda a parte do país, apenas ali no centro. As partes mais afastadas continuaram vivendo ali num sistema semi-feudal. Se vocês pararem para olhar as construções nesse período da Rússia, é muito similar aos castelos medievais, aos povos medievais, justamente porque a Rússia ela não foi totalmente desenvolvida para o modernismo, ela ficou lá paradinha no feudalismo, tá?
E aí nós temos o czar Nicolau II, que tinha um poder absoluto como uma espécie de monarca, uma espécie de imperador, certo? E também tínhamos ali o monopólio ideológico da Igreja Ortodoxa. Era a igreja que dominava. Veja como tem todo um sentido de Idade Média, de período medieval, onde a igreja dominava e tal. Então, a Rússia estava no sistema semi-feudal, a população estava muito precarizada, não tinha muitos direitos, muitos passavam fome. Então, era um sistema que servia simplesmente para os mais ricos. Então, o povo russo não tinha um amor tão grande por esse tipo de estrutura, porque eles estavam vendo cada vez mais que não dava certo, que eles precisavam mudar. O mundo todo estava se transformando e eles ali parados, né? E isso, o imperador, né, o czar Nicolau, ele foi perdendo muito mais força com as derrotas, sucessivas derrotas nas guerras. Houve uma guerra russo-japonesa, onde o Japão ele saiu campeão, né, e a Rússia ela perdeu. E aí o Nicolau já vai perdendo credibilidade. Aí o czar ele já vai perdendo força, né? E aí nós vamos ter também a Primeira Guerra Mundial, onde a Rússia ela vai ter sucessivas derrotas, inclusive da Alemanha. E isso vai fazer com que o povo ele fique descrente cada vez mais, né, nesse império. Né? Então ele vai perdendo a força. Isso que vocês precisam entender. Por conta de todos esses problemas, o czar ele vai perdendo seu poder, o povo ele vai começar a se revoltar, e aí nós vamos ter um evento chamado Domingo Sangrento, que vai marcar o início da queda desse czar, que vai marcar o início do fim desse Império Russo, certo? Como era conhecido anteriormente, né? E aí nós vamos ter um Domingo Sangrento. O que é esse domingo? A população insatisfeita com tudo isso que eu falei para vocês, ela vai à rua em um protesto pacífico, certo? Eles saíram, foram em frente ao palácio do czar, né? E começaram a pedir por melhorias, pedir por educação, pedir por todas essas coisas essenciais, né? Pedir para que o czar ele olhasse para o povo e tal. Uma manifestação pacífica. Mas o que foi que aconteceu? Né? E justamente por conta dessas derrotas consecutivas, principalmente agora na Primeira Guerra Mundial, né? Então essas pessoas eles foram para lá para pedir por isso. E o que foi que aconteceu, gente? Esse czar ele reagiu de uma forma totalmente louca. Ele mandou matar todo mundo que estava lá. Foi uma verdadeira chacina, gente. Imaginem vocês que está tendo um protesto ali naquela ponte que liga Itamaracá e Itapsuma, beleza? Aí do nada o governador manda matar todo mundo que está ali. Vejam, foi uma barbárie enorme. Todo mundo que estava na manifestação foi atacado para matar mesmo, para dizer assim, quem manda aqui sou eu, não se revoltem contra mim, certo? Aí depois disso, aí que ele perdeu mais força ainda do povo, né? Porque eles viram que o czar, ele não ligava para o povo, não ligava consequentemente para a Rússia. E aí a população ela formou o que nós vamos chamar de sovietes. E o que eram esses sovietes? Eram conselhos populares formados por trabalhadores. E esses conselhos eles foram criados com o intuito de realmente derrubar esse governo que estava lá, né, que estava na Rússia, que estava matando. Então houve a criação do POSDR, que era o Partido Operário Social Democrata Russo, que era ali baseado nos ideais ali do marxismo, de Karl Marx, que pregava o socialismo e tal. E eu recomendo também que vocês pesquisem sobre, e a gente já tratou sobre isso. E no partido ele foi fragmentado em dois grupos, que eram os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques tinham esse nome porque simbolizavam a minoria, e eles faziam parte de uma social-democracia, e eles buscavam uma revolução moderada, uma revolução pacífica, sem armas, né? Uma revolução através do diálogo. E o partido bolchevique, que significa maioria, que era a maioria, né? Que eram os socialistas, que pregavam uma revolução armada, que esse czar ele só iria sair de lá se fosse na base do pau, do cacete, senão o povo ia continuar sofrendo. Então esse partido bolchevique, ele teve como líder esse carinha aqui do lado, ó.
Lenin. Então, Lenin ele foi o líder do Partido Bolchevique. E esse, inclusive, Lenin, ele tinha sido exilado. Ele saiu do país porque ele estava sendo ameaçado de morte pelo czar por espalhar essas ideias socialistas, certo? Que eram consideradas, que eram condenáveis nesse período, porque tinham um olhar de valorização dos trabalhadores. Falava que os trabalhadores eles não eram um mero instrumento de compra, que ia contra justamente os princípios do capitalismo, né? E aí nós vamos ter as fases da Revolução. Em fevereiro de 1917, o partido menchevique e bolchevique eles se unem e conseguem retirar o czar Nicolau através de luta, né, do poder. Então eles instauram, então eles conseguem tirar através dessa junção do povo. O povo se uniu, foi para as ruas, combateu o pequeno exército do Nicolau, né, e conseguiram retirar o Nicolau do poder. E eles instauraram um governo provisório. Com esse governo provisório, eles concederam perdão a esses presos políticos que tinham saído da Rússia por conta de Nicolau, eles que estavam caçando, entre eles Lenin. Lenin, então, ele vai retornar do exílio e vai se intitular líder dos bolcheviques, certo? E vai pregar a verdadeira revolução. E dentro dessa verdadeira revolução, ele vai, inclusive, falar o seguinte: paz, terra e pão. Ou seja, que o povo precisa comer, o povo precisa morar, né, e o povo precisa de paz, certo? De uma estabilidade. Então, Lenin ele pregava isso. E ele dele também uma frasinha conhecida como todo poder aos sovietes. E como a gente viu, os sovietes eram grupos de trabalhadores. Então, ele estava dizendo basicamente o seguinte: todo poder aos trabalhadores, ao povo, né? E aí nós tivemos fevereiro de 1917, os bolcheviques no poder, certo? E aí nós tivemos uma insatisfação por conta dos mencheviques. Lembrem, eles retiraram o czar Nicolau, eles se uniram, conseguiram tirar o czar, mas ainda ficaram lá, né, entre essas disputas, entre aqueles que aceitavam as teorias socialistas e aqueles que não aceitavam, que eram justamente os bolcheviques e os mencheviques. Então eles fizeram uma guerra civil, foi uma luta interna entre os mencheviques e os bolcheviques, certo? E quem estava do lado dos mencheviques? A elite agrária e aquele ex-czar Nicolau II, que começaram a apoiar os mencheviques. Por quê? Porque os mencheviques eles queriam uma proposta parecida com a do Nicolau, com a do czar, só que eles queriam estar no poder em vez do czar. Né? Então, o Nicolau II ele vai apoiar os mencheviques porque ele se viu sem opções, certo? Então, ou ele fazia parte dos mencheviques ou ele não ia ter nada. Então, tanto a elite agrária, que eram os patrões, né, a elite burguesa, quanto o Nicolau, o ex-czar, que saiu que foi retirado, né, do seu trono, eles apoiavam os mencheviques. Então aí nós vemos aí algumas imagens representando, né, o lado dos mencheviques e o lado dos bolcheviques. Os bolcheviques sempre de vermelho, pisando ali no patrão, no chefe, e os mencheviques ali pisando no trabalhador, né, que é o patrão pisando no trabalhador. E aí nós vamos ter a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial através de um tratado com a Alemanha, que é aquilo que eu falei. Ela estava perdendo para a Alemanha muitas vezes, e aí a Rússia fez assim: ó, Alemanha, tá tendo um negócio lá na minha terra, eu preciso voltar, vamos fazer um tratado, tu não me ataca e eu também não te ataco. Então, houve esse tratado. Naquela guerra civil, os bolcheviques eles ganharam, e aí a partir dessa vitória dos bolcheviques, dos socialistas, foi consolidado ali o socialismo na Rússia, certo? E tinha como líder Lenin, né, aquele que eu falei que tinha sido exilado. Porém, minha gente, os problemas russos eles vão continuar. Esse símbolo aqui em cima, gente, é o símbolo do socialismo, tá? Que significa a foice e o martelo do trabalhador, tá? E o vermelho significa o sangue, porque todos nós, apesar de nossas diferenças e tal, tanto étnicas como de qualquer tipo que exista,
nosso sangue é aquilo que nos une, é o vermelho, né? E aí eu vou trazer algumas características do partido bolchevique de Lenin, né? Ele era um unipartidarismo, ou seja, um único partido, não tinham vários partidos como nós temos hoje no Brasil, negócio de PT, de PSL e tal, não existia, tá? Era unipartidarismo, existia um único partido lá, que era o Partido Comunista, que era o Partido Bolchevique, que era o Partido Comunista. Então, em 1922, eles fazem a união das repúblicas socialistas soviéticas. Então, eles vão unir aqueles países que se interessem pela ideia, pelo ideal socialista, pelo ideal comunista. Então vai ter uma união entre esses países, certo? E vão formar a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos ter uma política adotada, que é a NEP, que é a nova política econômica, que eram conceitos capitalistas dentro do socialismo, por exemplo, a criação de pequenas empresas. Então Lenin ele começou a criar pequenas empresas privadas para que a Rússia ela começasse a crescer. E Lenin ele falava o seguinte, que era um passo para trás e dois para frente, porque era porque a gente não fazia sentido, né? Como é que um país socialista vai adotar políticas capitalistas? Mas aí Lenin justificou que era um passo para trás para que ele pudesse dar dois passos, para que o país pudesse dar dois passos para frente, para que o país pudesse crescer economicamente. E aí nós vamos ter em 1924 a morte de Lenin, e aí nós vamos ter a sucessão à presidência da União Soviética, que vai ter Trotsky versus Stalin, certo? Leon Trotsky ele vai defender a revolução permanente e ele queria espalhar o socialismo para o mundo todo. Ele falava assim, ó, uma revolução socialista apenas na Rússia não vai dar certo. O que vai dar certo é se todos os países do mundo forem socialistas, virarem socialistas. Já Stalin não. Stalin ele defendia uma revolução lá na própria Rússia. Então a continuidade da revolução na União Soviética. E aí o povo escolheu Stalin como presidente. Mas aí começou a questão da perseguição, né, aos opositores. Stalin começou a ver todo mundo como inimigo e começou a perseguir todos os seus inimigos. Houve uma consolidação do socialismo lá na Rússia, houve uma criação de alguns planos quinquenais que tinham como objetivo tornar a URSS autossustentável. E o que eram esses planos quinquenais, gente? Era investimento em indústrias, né? Indústrias e tal. Para vocês terem ideia, na crise de 1929, a Rússia ela não sofreu com isso. Por quê? Porque a Rússia ela não era um país capitalista. Diferente dos outros países, todos os outros países sofreram com a crise, menos a Rússia por ser um país socialista. Então nós vamos ver aí um investimento em indústria de base, mas aí nós vamos ter também um lado ruim, que vai ser pouco investimento no primeiro setor, que seria os alimentos. A população ela começava a passar fome também, porque não tinha o que comer, porque não priorizou o investimento em comida. Ele priorizou mais o investimento em armas, em indústrias, mais do que alimentos, né? Houve uma reforma agrária, que houve uma distribuição de terras para as pessoas que não tinham onde morar, né? Ganharam terras para construir casas e tal. E aí nós vamos ter a propaganda soviética também como objetivo de incentivar a população a participar da revolução, né? Aí nós vemos aí várias situações onde vocês podem ver e tirar suas próprias conclusões, né? Ali a Rússia varrendo os reis, né? Os capitalistas que ganhavam em cima do povo, né? A união ali da foice com o livro, né? Que é o trabalho mais os estudos, né? Então essa união que eles sempre pregavam através da propaganda. Beleza? E aqui nós vamos ter a crise de 1929. Vou tentar ser o mais rápido, porque esse vídeo ficou bem mais extenso do que eu queria, tá? Mas quero que vocês entendam o seguinte: a crise de 1929 foi uma grande crise do capitalismo mundial. Todos os países capitalistas eles sofreram com a crise de 1929. E a gente vai entender como foi isso aí. Como estavam os Estados Unidos no século XIX? Vejam bem,
Houve uma guerra civil nos Estados Unidos nesse período e houve a consolidação do capitalismo. Antes, não existia o capitalismo nos Estados Unidos. Isso aí foi no século XIX, tá, gente? Então, houve essa guerra civil e o capitalismo ele se firmou como uma política dos Estados Unidos. E depois disso, começou ali o enriquecimento da burguesia. E o que são a burguesia? São essas pessoas que possuem muito dinheiro. Os burgueses são os que têm as indústrias, os meios de produção, né, que são os maquinários e tal. Então, houve um enriquecimento muito grande da burguesia e de empresas importantes e bancos. Então, houve um crescimento muito grande nesse período. Lembra que eu falei que os Estados Unidos ele cresceu bastante? Então, ele estava crescendo, né, justamente por conta da economia, do capitalismo. A expansão industrial, o consumo em alta e a questão do consumo, de ter dinheiro, estava ligado diretamente à felicidade, certo? E eles criaram uma espécie de slogan que eles saíram espalhando para o povo, né? American Way of Life, que é o quê? O estilo americano de ser, né? O estilo americano de viver, aquele consumismo, a Hollywood, né, como um lugar de oportunidades, de sonho, o sonho americano. Então tudo isso cresceu justamente nesse período. E aí houve a Primeira Guerra Mundial. E eu falei que com a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos começou a enriquecer ainda mais, né? Por quê? Porque enquanto a Europa estava em guerra, os Estados Unidos estava lá tranquilo, estava lá crescendo. E aí, com o crescimento dos Estados Unidos vai começar ali a produzir muito. Então, os Estados Unidos vai começar a produzir. Então, ele vai começar a produzir tanto que aí nós vamos entrar na crise de fato. Por quê? Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa ela vai começar a crescer, né? Por quê? Porque já acabou a guerra, então vamos reestruturar, vamos novamente, né, montar e recuperar os nossos países. Então, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma recuperação econômica europeia. E os Estados Unidos, que estava produzindo, que só a molesta, produzindo tanto, que quando a Europa se recuperou, sobrou produto nos Estados Unidos. Era tanto produto, não tem aquela lei da oferta e da demanda? Ou seja, se eu tenho mais produto do que gente para comprar, logicamente esses produtos eles vão sobrar, né? Então, os produtos sobrando, eles vão abaixar os preços, e abaixando os preços, mesmo assim sobrou muito, as empresas vão falir, né? As pessoas vão ficar sem emprego, e aí é que vai vir a Grande Depressão. E junto dessa crise do capitalismo nos Estados Unidos, vai vir a crise mundial capitalista. Por quê? Os Estados Unidos ele era o norte para o sistema capitalista do mundo todo. Vejam, o Brasil, novamente, ele era exportador de café. E quando a Europa... Vejam como o Brasil se lascou. O Brasil exportava café. O Brasil era o maior exportador de café do mundo. E ele exportava para a Europa. A Europa entrou em crise. O Brasil, não tem mais como exportar para a Europa. E continuou exportando com os Estados Unidos. Exportando. Estados Unidos entrou em crise. E agora? Né? Então, afetou diretamente também o Brasil. Certo? Então, essa crise, ela se tornou mundial porque vai afetar todos os países capitalistas, certo? E aí nós temos a crise do capitalismo liberal, que é muito diferente do capitalismo que nós conhecemos hoje, capitalismo neoliberal. Por quê? Vejam bem. O capitalismo liberal, ele pregava a não participação do Estado. Ou seja, o Estado não participava de nada. As empresas podiam fazer o que bem entendessem, aumentar o produto e tal. Não tinha participação do governo. O governo podia falar assim, epa, você não está fazendo melhor isso aí, vamos criar alguma política para recuperação. Não. O Estado ficava lá na dele. E aí, as empresas que se virassem. E essa não participação do Estado, esse não controle, fez com que o país entrasse em crise. Certo? E aí que vai surgir o Roosevelt, que é um político, um presidente que vai ser eleito nos Estados Unidos. Ele vai dizer assim, vamos fazer um novo acordo, um New Deal, como foi conhecido. Não? O New Deal, ele foi um acordo onde o Estado ele teria uma participação, sim, na política, uma participação mínima de controle, né? Vamos criar empresas, indústrias para as pessoas trabalharem. Então, a partir dessa ideia da participação do Estado nas indústrias,
foi que os Estados Unidos ele começou novamente a crescer economicamente. Então, essa mudança a gente vai chamar de New Deal, certo? Então, quando o Estado ele começou a participar, certo? Ele vai investir nas indústrias, vai criar políticas ali sociais para atender a população. E aí sim, os Estados Unidos vai começar a crescer novamente. Beleza? Gente, o resumo ficou muito extenso. Peço perdão, mas é isso aí, galera. É importante a gente saber dessas questões, até para a gente entender a nossa própria realidade, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.